Esse é o ano de servir. Eu quero trazer uma palavra para você, servindo o reino com excelência. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 20, do versículo 25 ao 28. É o ano de servir. Espero que toda a vibração aconteça na prática da minha e da sua vida. Mateus, capítulo 20, do versículo 25 ao 28. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados os que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Olha o maior exemplo aí. Bem, servindo o reino com excelência. Aqui vai primeiro uma introdução para vocês. O que estamos realizando no reino de Deus? Qual é a nossa mordomia, o nosso serviço no reino de Deus? Não existe servir no reino de Deus que não passe por pessoas. Não existe servir no reino de Deus que não passe por pessoas. Se você está servindo em alguma área ou em alguma função no reino, mas não está servindo pessoas, eu quero dizer que você está praticando um ativismo religioso. Não tem nada a ver com vida cristã e com vida de reino. Qualquer função que você possa desempenhar no reino, qualquer área que você queira fazer ou trabalhar, passa por pessoas. Eu sou pastor, tenho que me preparar para pregar, tenho que dirigir igreja, tenho que servir pessoas. Você é pregador, é evangelista, prega para lá e para cá, tem que servir pessoas. Você é levita, canta, louva, tem que servir pessoas. Você é obreiro? Tem que servir pessoas. Você trabalha em algum setor do reino? Tem que servir pessoas. Você é membro do corpo de Cristo? Tem que servir pessoas. Eu vou repetir o texto, porque o maior exemplo é o exemplo de Jesus. Eu vou repetir o texto para você. Qualquer que entre vós, o 27 e o 28, que quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui está o maior exemplo, que é Cristo. Ele veio servir e não ser servido. E nós temos que ser imitadores de Cristo, porque somos seus discípulos. O servir a Deus tem uma abrangência grandiosa, porque envolve simplesmente tudo. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24 diz: E tudo quanto fizerdes, faça de todo o coração, como a Deus e não aos homens. E diz o seguinte: E recebereis do Senhor o galardão de herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então, quando você está servindo pessoas e funções, você está servindo a Cristo. O servir ao Senhor envolve tudo. Tudo que você possa pensar no reino de Deus. E aí, então, vem uma pergunta. O que estamos realizando com o nosso servir? Que tipo de obras nós estamos praticando? O que nós estamos realizando com o nosso servir? Que tipo de obras nós estamos produzindo?
Eu espero que não, mas tem que falar. Porque existem, a Bíblia me mostra isso, obras más. Obras más. Está lá em 1 João 3,12. Por que Caim matou Abel? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão justo. O que são obras más? Gente, até dentro da igreja, prejudica a vida emocional, material, física e espiritual de gente dentro da igreja. Dentro da família cristã. Então, o teu servir é um servir prejudicial. Fofoca, contenda, disse-me-disse, calúnia, difamação, ataque à honra. Você está produzindo um servir mal, porque, na verdade, você está prejudicando pessoas. Além de não servir segundo o propósito bíblico do cristianismo, ainda causa dano. Quem sabe o teu servir está naquela questão que a Bíblia fala de obras mortas. Está lá em Hebreus 9,14, que pelo sangue de Cristo, ele purificou a nossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. O que é obras mortas? Obras da lei, hipocrisia, farisaísmo. Obras da lei, hipócrita, fariseu. Não tem nada a ver com pessoas. Tem a ver com o que ele quer apresentar ser. Não tem nada a ver com servir. Tem gente dentro da igreja praticando esse tipo de servir, coisa que não tem valor nenhum. Quem sabe, espero que não, alguém que serve com obras que nós chamamos, que a Bíblia me mostra, que elas são inconstantes. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 e 13, as obras de madeira, palha, feno, são queimadas. Elas são destruídas. Não tem constância nenhuma. Elas são para vaidade pessoal, soberba pessoal. Não tem nada a ver com o reino. O que nós temos que produzir com o nosso servir de excelência? O que nós temos que produzir? Que tipo de obra nós temos que produzir? Primeiro, nós precisamos produzir obras de qualidade. Nesse mesmo texto de 1 Coríntios 13, a partir do versículo 12, fala de obras que são de ouro, prata e pedras preciosas. O fogo não queima, elas não perecem, elas permanecem. Então, aquilo que você produz no reino para servir, que seja uma coisa preciosa e durável, que tenha qualidade. Boas obras, como Jesus falou em Mateus 5,16, assim, as pessoas possam ver as vossas boas obras e glorificar vosso Pai que está nos céus. Que tipo de obra, que tipo de serviço nós temos que realizar? A Bíblia fala, em Atos 7,22, que Moisés era poderoso em palavras e obras. E por que Moisés era poderoso em palavras e obras? Porque ele passou a sua vida servindo o povo e a Deus. O seu servir tem que ser poderoso. O tipo daquilo que estamos produzindo no reino também tem que ser em quantidade. Aquilo que está escrito em 1 Coríntios 15,58, sede firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é apenas um tipo de servir, mas é servir de maneira abundante, com grandiosidade, com crescimento. Também, que tipo de obra, que tipo de serviço temos que produzir? Que atendam à demanda do momento. Isso é, onde é que está a necessidade e o que é que eu posso fazer? A parábola dos 2 servos me mostra isso, de Mateus 24:45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor o colocou sobre sua casa para dar sustento em tempo oportuno? Então, o servo é chamado
para atender uma demanda do momento do Senhor. Não, eu só sirvo nessa área aqui, não conta comigo para mais nada. Eu só posso servir aqui a esse grupinho de amigos. Você está enganado. Você tem que servir segundo a demanda do momento. Agora, meu amado irmão, quais são as características daqueles que querem servir ao reino com excelência? Aí são características pessoais daquele que quer servir o reino com excelência. Se você quer fazer com excelência, se você quer fazer bem feito, então, aqui estão as características daqueles que querem servir com excelência. Primeiro, isso aqui é ponto de partida. Saber para quem você está servindo. Se você não entender para quem você está servindo, você não entendeu nada de reino nem de servir. Quando você está servindo aos homens, você está servindo a Deus. Quando você está servindo em qualquer área do reino, você está servindo a Deus. Você tem que saber para quem você está servindo. Você não está servindo a pastor, nem a igreja A, nem a departamento B ou C. Você está servindo o reino. Até no teu trabalho, a Bíblia está recheada de texto que quando você está servindo os homens no seu trabalho, você está servindo ao próprio Deus. Então, primeiro você tem que saber para quem você está servindo. Não, eu ajudei esse irmão aí, ó. Hoje nem fala comigo aí, tá vendo? É um mal agradecido. Não, você ajudou ele, você não fez nada por causa de Deus. Se você não entender isso, meu irmão, você vai ficar fazendo beicinho, vai ficar chateado pelas incompreensões, pelas ingratidões da vida. Segundo lugar, característica que quem quer servir com excelência é obediência. Obediência a Deus, obediência às autoridades constituídas no reino e obediência às autoridades constituídas na terra. Está lotado de texto para você. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. João 15, 14. Obedecer a vossos pastores. Hebreus 13, 17. E depois o apóstolo Pedro fala sobre a obediência a governantes, às autoridades. Você tem que ser uma pessoa que obedece. Você tem que saber para quem você está servindo. Você tem que ser uma pessoa obediente. Em terceiro lugar, voltando à parábola dos teus servos. Por que essas duas coisas estão juntas? Bem-aventurado o servo fiel e prudente. Fiel é aquele que cumpre o que se obriga. Prudente é a pessoa que evita dano ou erro. Sabe por quê? Fidelidade sem prudência gera desperdício. Fidelidade sem prudência gera desperdício. Prudência sem fidelidade, você não conclui nada. Uma gera desperdício, a outra gera inconstância. Fidelidade sem prudência gera desperdício. Prudência sem fidelidade gera inconstância. Por isso que os dois termos estão juntos. Então, se você quer servir com excelência, fidelidade e prudência. Se você quer servir com excelência, seja diligente, disposto, ativo, aplicado. Se você quer servir com excelência, seja resiliente. A pessoa que suporta e supera adversidades. Aguenta firme o tranco. Você quer servir com excelência? Tem que ser resiliente. Você quer servir com excelência? Cooperador. Trabalha pela causa comum. Não trabalha pelo seu nome. Não tem a pretensão de ser o primeiro. O apóstolo Paulo, meu irmão, eu já citei isso aqui várias vezes, em Romanos 16, traz uma lista de mais de 25 cooperadores. No máximo, você vai lembrar, é de Áquila e Priscila. No máximo. O resto, a gente não sabe nem quem é, nem guarda o nome.
porque não tinham a pretensão de aparecer nem de ser primeiro. A pretensão é colaborar, cooperar para a causa comum. Isso é servir com excelência. Servir com excelência, característica de quem quer servir com excelência, boa vontade. Boa vontade. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 17, diz o seguinte: se faço de boa mente, eu tenho galardão, mas de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Como é que você pode servir emburrado? Como é que você pode servir murmurando? Como é que você pode servir reclamando? Então não faça, meu irmão. Não tem valor nenhum para você. Eu tenho que pregar hoje. Tem que pregar. Agora tem que pregar. Tem que pregar. Agora tem que pregar, caramba. Não é fácil não. Não faz. Não faz. Hã? Eu estava na manifestação que eu comandei domingo passado em São Paulo. E eu tinha que pregar, já vinha pregando direto. E eu tinha que pregar na igreja à noite, na nossa igreja sede à noite. Então, eu saí da manifestação, entrei no hotel, não dava tempo para tomar banho, não tinha tempo para tomar banho, só troquei de roupa, saí pela outra porta para chegar. Eu estava no bagaço, moído, porque eu vinha pregando a semana toda e comandei lá a brincadeira lá na Avenida Paulista. E aí eu disse para os irmãos, quando eu peguei a palavra, tá, eles estão lá em São Paulo, quem estava lembra. Eu disse: irmãos, eu estou aqui muidaço. Eu vim direto, hoje eu não vou nem apertar a mão de ninguém. Hoje não dá para abraçar ninguém, eu fico sempre depois do culto aqui, apertando a mão de um, tirando foto com o outro. Não aconselho ninguém a chegar perto de mim, porque o perfume não é bom, é negativo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tenho o maior prazer de estar aqui pregando. Não como uma obrigação que eu tenho que fazer e que não tem jeito, então eu tenho que... Não, o maior prazer. Posso estar cansado, posso estar moído. Eu tenho o maior prazer de fazer isso. Como é que você pode servir se você não tem prazer? E desculpa, não acontece aqui, mas tem que falar. Irmã, vai trabalhar ali com as crianças, né? A irmã vai trabalhar com as crianças. Trabalhar com criança, é? Tá, eu vou lá trabalhar com criança. Aí o garoto faz... diabozinho. Não, sai daí, mas chamando a criança de diabo. Filho dos outros, dando cascudo em filho dos outros. Sai daí, rapaz. Tem que ter prazer para servir. Servir pessoas não é ato mecânico. Tem que ser prazeroso. E uma qualificação, uma característica de quem quer servir com excelência, que não pode escapar, é o amor. Quando Paulo em Colossenses 3,14 diz: e sobretudo revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição, nada que você faça que não tenha amor, não será completo. Você prega, sem amor, está incompleto. Você canta, sem amor, está incompleto. Você é obreiro, sem amor, está incompleto. O que você imaginar que não tiver a marca do amor, que é a essência do caráter de Deus, não vai funcionar. É coisa pela metade, é coisa passageira, não tem resultado. Tem que ter amor, o sentimento maior que manifesta o caráter de Deus. Faço isso porque amo, faço isso porque tenho prazer, faço isso porque sinto a compaixão pelas pessoas. Agora, permita-me eu falar sobre o trabalho voluntário no reino. Deixa eu falar alguma coisa sobre o trabalho voluntário no reino de Deus. Tem pessoas que querem ser servidas e nunca servir.
No reino de Deus, tem pessoas que querem ser servidas e nunca servir. Uma outra coisa, pessoas que querem usufruir do trabalho que outros fazem, do sacrifício de outros, do serviço de outros. Eu tenho visto isso. Uma outra coisa que eu tenho visto, pessoas que exigem do serviço voluntário como se fossem seus empregados. Eu gostaria de informar que esses obreiros que tomam conta de estacionamento não é empregado de ninguém aqui, muito menos meu. É trabalho voluntário. Gostaria de informar que essas irmãs que mereciam uma medalha, serem aplaudidas, que trabalham com crianças, não é babá dos teus filhos. Não é tua empregada. Respeite o trabalho dessas mulheres. Vai dizer desaforo para tua mãe e não para elas. De vez em quando eu fico escutando mais histórias. E eu tinha vontade de estar perto para ouvir. Dizendo desaforo para quem trabalha na igreja. Deixou meu carro preso? Para lá fora. E vem dizer desaforo para obreiro. Aqui não é empregado não, é trabalho voluntário. Todos esses obreiros que vocês estão vendo aí, que tiram oferta, que trabalham na igreja, tomam conta de setores. Irmão, dá para o irmão chegar um pouquinho para lá que eu vou botar para isso aqui? Não. Porque tem um anjo aí sentado? Não pode outro sentar? Você não pode afastar? Não pode trocar o lugar para um casal sentar? O serviço voluntário, gente, respeita esse negócio. Tem que ser com honra. Eu não preciso dizer, mas vou dizer. Já falei aqui. E quem quer servir, queria também te informar que você não é policial da ADVEC. Para gritar, berrar, esculhambar pessoas. Você tem que ser respeitado e respeitar o povo. É mão dupla, não é mão única não. Quem serve, faça com excelência, tratando do povo de Deus. E quem está sendo servido, respeite, porque aquilo ali é um trabalho voluntário. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existem demandas no reino de Deus grandiosas. Eu pedi para fazer uma lista só nessas áreas aqui. Eu pedi, faz porque eu não vou guardar tudo. Olha quantos setores da igreja para quem quer servir. 17 setores da igreja. Connect, jovens, interligados, adolescentes, homens vencedores, mulheres vitoriosas, Una, que trabalha com a recepção de pessoas que aceitam a Jesus, Renovo, Recomeço, tudo são setores da igreja. Interligado Kids, Intercessão, Família, Vencedores Renovados, Escola Bíblica Dominical, Socioambiental, Obreiros, Música, Surdos e Comunicação. Só que tem 17 setores. Agora, queridão, existem coisas que todo mundo pode fazer sem estar ligado a setor nenhum. Todo mundo, e quem está ligado a setor, quem quer servir, não escolhe. Eu só sirvo nessa área, não me chama para outra coisa. Coisas que todo mundo aqui pode fazer para servir. Pregar o evangelho, você está servindo a pessoa para livrar ela do inferno. Discipular, visitar pessoas necessitadas, doentes, irmãos em Cristo que precisam de uma visita. Todo mundo pode fazer. É ruim de dar glória a Deus, né, irmão? É ruim, é estreito, né? É apertado, né? Há um tempo atrás, alguns anos atrás, veio um irmão queixoso falar comigo,
de que ficou internado um tempão no hospital, ficou doente e não recebeu uma visita. Aí eu fiz uma pergunta ao santo irmão. Quando você não estava doente e quando você não estava no hospital, quem você visitou na vida? O choro acabou na hora. Porque as pessoas querem alguma coisa que elas mesmas não fazem. Pessoas querem privilégios, querem coisas do reino que elas não fazem. Isso aqui é uma verdade, gente. Nós estamos enganados. Irmãos, nós estamos vivendo uma era de acomodação. Estamos vivendo uma era. Anote o que eu estou falando para vocês. Estamos vivendo uma era de ativismo religioso ou de transformar o evangelho numa religião. Eu vou domingo na igreja, dou dízimo e oferta e está encerrado. Você não sabe o que é pertencer ao reino de Deus. Você não entende. E ainda nem botei aqui, posso botar o 18º porque não entrou aqui, o trabalho em presídio. Nós temos um trabalho gigante, 700 alunos em presídio em escola dominical. Você já foi no presídio? Você já entrou lá? Vai lá. Leva teu filho um pouquinho para ele saber. Já entrou no hospital? Já pregou o evangelho? Já foi ao hospital visitar? Ah, meu irmão, eu fico... Vocês vão me desculpar. Vocês vão me desculpar, mas eu vou falar? Vou! Eu fico vendo juventude e adolescentes hoje. Vou começar por eles. Na minha época, domingo de tarde, Hospital Getúlio Vargas. Cansei de entrar no Hospital Getúlio Vargas com 50, 60, 70, 80 jovens. Cansei, no bom sentido da palavra. Hoje, vão aonde? Qual hospital que visitam? Quando a minha época de jovem adolescente, cansei no bom sentido da palavra para dizer muito tempo, de visitar gente que estava afastada. O que é que estão fazendo hoje? O que é que estão fazendo hoje, minha gente? Eu estou começando pelos jovens, mas não é só eles não. Nós estamos satisfeitos com uma vida cristã medíocre, olhando para o nosso umbigo. A pessoa está morrendo do nosso lado e nós não estamos nem aí. Nós não estamos nem aí. Cadê aquele irmão que sentava aqui perto de mim? Eu não estou vendo mais ele. Deixa eu caçar ele na igreja. Será que ele mudou de banco? Será que ele mudou de posição? Você já parou? Você já parou para pensar? Eu me lembro que na minha época de jovem, lá na Honório Bicalho, 88, congresso de jovens, nós íamos para a igreja, aqueles bancos pesadíssimos. O chão era um vermelhão. E a juventude, antes do congresso, um dia, 2 dias antes, arrancava todos os bancos da igreja, encerávamos o chão, lavávamos os banheiros, limpávamos tudo no brinco. Não era o zelador da igreja, era a juventude. A igreja Maranata Cristã, não é a Maranata de Paulo Brito, a Maranata Cristã. Você sabia que a Maranata Cristã não tem faxineiro? Você sabia que a igreja Maranata Cristã não tem ninguém que limpe nem que lave nada? Você sabia que a igreja Maranata Cristã é o próprio povo, seja empresário, seja patrão, seja empregado, em escala, que limpa a igreja? Desculpa, mas eu tenho que falar. Aqui, não estou dizendo que eu vou implantar isso. Mas além de não ajudar na limpeza, tem uma meia dúzia de porco. Moleque, lança fora da lixeira
o seu período menstrual. Joga de qualquer jeito. Vai ver quando acaba um culto, tudo mijado. Estou entregando, irmão. O irmão ali atrás gritou, entrega tudo. Estou entregando. Se virar bancos ou cadeiras, embaixo está cheio de meleca e chiclete. A irmã está dizendo ali, é verdade. E é verdade. Não tem cuidado da casa de Deus, de servir. Ô menino, não faz isso não. Papel higiênico jogado, limpa a criança e deixa tudo porco. Se a tua casa é chiqueiro, é problema teu. Mas aqui não. Aprenda a servir a casa de Deus com excelência. Nós estamos enganados, minha gente. Nós estamos enganados. O que significa servir a Deus com excelência? Está pensando que servir a Deus com excelência é só cantar bonito, pregar bonito? Está bem arrumado para um setor da igreja ou uma área? Nós estamos tudo enganados. Nós estamos fazendo do reino de Deus uma religião. E é a pior coisa que a gente pode fazer com o evangelho. O resultado de servir ao reino com excelência, vocês sabem. Eu só vou lembrar vocês. Deus é glorificado. Já citei o texto de Mateus 5,16. Para que veja as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Tem recompensa nessa terra. Efésios 6,8. O Senhor recompensará a cada um todo o bem que fizer. O bem que você faz uma pessoa que a gente recompensa a Deus. Resultado de quem serve com excelência, recebe galardão. A obra que é provada pelo fogo e não perece, essa tem galardão. 1 Coríntios 3,14. E você conquista uma posição maior. Está lá em Mateus capítulo 25, versículo 23. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Agora escute aqui as minhas considerações finais. Escute o que eu vou dizer para você. Palavras do Senhor Jesus em Lucas 17:10. Depois de você ter feito tudo que te foi mandado, considere-se um servo inútil, porque você só fez o que te mandaram. Não fica pensando com o nariz empinado porque tu fez direitinho alguma coisa que tu recebeu ordem. Porque a Bíblia diz, Jesus fala, você é um servo inútil. Segundo, Mateus capítulo 6, versículo 24, diz que você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Na mordomia cristã, no serviço cristão, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Ou vai agradar um e desagradar outro, ou vai considerar um e menosprezar outro. Não podeis servir a Deus e ao mamão. Olha o que eu tô, olha aqui, olha onde o dinheiro entrou. Isso aqui é muito interessante. Terceiro, onde é que estão as mulheres vitoriosas da igreja? Coisa linda. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 10 diz assim: as mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. As mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Mulher, profissão no reino, servir a Deus com boas obras. E tem um texto interessante que a gente não observa, de Mateus 27, 55, quando Jesus estava sendo crucificado, várias mulheres de longe estavam observando. E diz o texto, mulheres que desde a Galileia
desde a Galileia serviam a Cristo. Não tem o nome delas. Pode ir lá o texto. De Mateus 27, 55. Agora, se pensa que o homem está de fora, eu fico com os apóstolos. Se pensa que o homem está de fora, eu gostei, pastor, é verdade. Mulher tem que servir a Deus com boas obras. É, machão? É mesmo? Aí você pega o apóstolo Paulo. Romanos 1:1. Paulo, servo do Senhor Jesus. Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, servos do Senhor Jesus. Tiago 1:1. Tiago, servo de Deus. 2 Pedro 1:1. Simão Pedro, servo do Senhor Jesus. Judas 1:1. Judas, servo do Senhor, irmão de Tiago, para não confundir. Servo. Só citei homem agora. E citei homem, apóstolo. Alto nível, alta esfera, servindo. E o maior exemplo, gente, tanto no texto que eu li, como nesse texto de Filipenses 2, a partir do versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Preste atenção, tomando a forma de servo. Ele não era servo, ele é Senhor. Ninguém é mais Senhor do que Jesus. Tanto é que todo joelho vai ter que se dobrar diante dele. Ninguém é mais Senhor do que ele, mas ele toma a forma de servo. Como é que eu e você, seguidores de Cristo, não queremos tomar a forma de servo e não queremos servir alguém? E quanto maior no reino, mais besta fica. Quanto maior no reino, mais exigente fica. Quanto maior no reino, pensa que não tem que atender ninguém. Eu converso com pastores, com líderes, e eles ficam me olhando assim, atravessado, quando eu digo que dou atendimento pastoral. Como quem diz assim, isso não é para você, você é um líder denominacional. Você é famoso. Uau, 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 uau. Não é para atender pessoas. Não, meu filho. Eu sou pastor. Tem que servir pessoas. Tem que ouvir. E eu acho tão interessante que de vez em quando eu vou atender um irmão, ele chega diante de mim. Pastor, eu estou até nervoso. Ou quando é mulher nervosa. Eu não sabia que um dia o senhor ia me atender. Eu dá vontade de dizer. De vez em quando eu olho assim, digo, não vou dizer não, porque ele pode até ficar mais constrangido ainda. Mas de vez em quando eu digo assim, você está pensando que está diante de quê? Da quarta pessoa da Trindade, por algum acaso? Você está diante de um pastor, e a marca de um pastor é atender ovelha. É servir ovelha. Quanto mais famoso, mais quer ser servido. Olha, eu quero uva moscatel no meu quarto. Eu quero 5 toalhas. Vocês estão rindo? Eu sei o que é que eu estou falando. Está passando aqui na minha frente. Alguns famosinhos. Olha, 5 toalhas. Eu só fico em hotel 5 estrelas com suíte. Não é só quarto, é suíte. Tem que ser um hotel 5 estrelas com suíte. Tem que ter um carro para mim e um carro para minha equipe. Eu não ando no mesmo automóvel. Eu tenho que andar num carro e minha equipe em outra. Eu fico olhando assim. E muita gente, eu digo, nem tirou a fralda no evangelho. Só porque ganhou o nome com alguma coisa, está pensando que é melhor do que os outros.
está enganado, meu irmão, está enganado, enganado com a vida, enganado com o reino, não entende nada do que é servir, minha gente. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26, diz assim: se alguém me serve, siga-me. Onde eu estiver, o meu servo estará comigo. E o meu Pai, aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Agora, meus amados irmãos, eu vou botar na tela. Eu quero que você acompanhe a leitura de Mateus 25, do 33 ao 48. Põe aí na tela aí para mim. Vamos lá. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Tem ovelha e tem bode, viu, filho? Continua. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Para aí. Aqui está a excelência do servir. Agora vai continuar, segura aí. Vamos continuar lendo. Então também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Será que não dá para tremer quando você lê um texto desse, não? Olha as analogias e comparações que estão sendo feitas. Um grupo que atende, que serve a necessitado, vai entrar aqui para o meu reino. Um outro grupo que não atende ninguém, vai para o inferno. Olha o que Jesus estava. Isso aqui é sério demais. Evangelho, minha gente, não é teoria. Evangelho não é compêndio teológico para ser dissecado filosoficamente. Evangelho é prática. Evangelho é eu e você colocarmos em prática. Meu amado, eu vou terminar minha palavra dizendo que está no Salmo 100, versículo 2. Servi ao Senhor com alegria. Tudo que você fizer no reino tem que passar por pessoas. Senão você vai virar um ativista religioso. Tudo no reino tem que passar por pessoas. Esse é o ano de servir apenas para botar uma placa na tela das igrejas? Ou você vai se coçar? Ou você vai se mover? Ou você vai se mexer? Vai servir a quem? Vai fazer o quê? Vai ajudar a quem? Vai estender a mão a quem? Ô Espírito Santo! Espírito Santo! Que esse ano seja marcado no povo da ADVEC. Servir da melhor maneira, servir com prazer, servir com amor, servir ao outro.